Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francirenildo Andrade, sou professor de Química e hoje terá início a nossa primeira aula, tudo bem? Espero que vocês aproveitem bastante, qualquer dúvida que possa surgir, fiquem à vontade para perguntar no nosso grupo de WhatsApp, tá certo pessoal? E como vocês já sabem, né, pelo menos nesse primeiro momento, nossas aulas continuarão de forma remota, certo? Isso devido aos casos de Covid-19, que tem tendência só de aumentar, certo, pessoal? E por isso, nossas aulas continuarão de forma remota, pelo menos nesse primeiro momento. É uma forma de proteger vocês, seus familiares, bem como a nós professores e nossos familiares. Tudo bem? Para hoje iremos ver os principais conceitos de química. Espero que vocês aproveitem bastante, certo, pessoal? E qualquer dúvida, já sabem, né? Fiquem à vontade para perguntar no grupo. Tudo bem? Então, pessoal, quem aqui nunca ouviu falar na palavra alquimia? E quando escutamos essa palavra, o que nos faz lembrar? Alguma coisa do tipo, aquele filme Harry Potter, a Pedra Filosofal? Coisas relacionadas à magia negra, à feitiçaria, bruxaria, alguma coisa do tipo? Pois bem, pessoal, a alquimia não tem nada a ver com esse tipo de coisa que acabei de falar, certo? A alquimia, na verdade, foi uma ciência bastante praticada no período da Idade Média. E as pessoas que praticavam alquimia eram chamadas de alquimistas, tudo bem? Os alquimistas foram estudiosos que tinham como principais objetivos encontrar a pedra filosofal ou sintetizar a pedra filosofal, certo? Pedra essa que seria capaz de transformar qualquer tipo, observem só, qualquer tipo de metal em ouro. E um outro objetivo também que eles tinham era encontrar o elixir da vida longa. Isso mesmo que vocês ouviram. Esse elixir seria um medicamento que seria capaz de curar todas as enfermidades. Olha só que viagem que eles faziam, hein, pessoal? E com isso, alcançar a imortalidade. Será que eles não viajavam bastante, pessoal? E através desses pensamentos um pouco estranhos, eles praticaram várias técnicas, certo? Técnicas essas que fez com que eles se aperfeiçoassem bastante na área da metalurgia, certo? Sintetizaram também vários tipos de substâncias. E com isso, com essa sintetização de substâncias, eles isolaram também essas substâncias. Detalhe, na época praticamente não se conheciam os elementos químicos. Eram poucos, certo, pessoal? E com esses experimentos que eles faziam, eles registravam, certo? E esses registros eram escondidos a sete chaves. Eles não queriam compartilhar com ninguém. Por quê? Porque imagine só, se um deles encontrasse realmente, entre aspas, o elixir da vida longa ou a pedra filosofal, eles se tornariam grandes pessoas notórias, né? Fulano descobriu uma medicação que cura todos os males. Já imaginou isso, pessoal? E por isso que eles guardavam registrados os seus experimentos. Lembrando que foi através desses experimentos aleatórios, era tudo aleatório, certo, pessoal? Toda vez que eles faziam esses experimentos, eles registravam e guardavam as sete chaves, justamente por isso, porque cada um dos alquimistas tinha esse objetivo, que era sintetizar a pedra filosofal, que era capaz de transformar qualquer tipo de metal em ouro, certo? E encontrar o elixir da vida longa, certo, pessoal? Então, foi a partir do século XVII que a química passou a ser considerada como uma ciência. Por que, professor, foi considerado como ciência? Porque foi a partir desse período, século XVII, que digamos assim, a transição entre alquimistas e cientistas passou a vigorar. Por quê? Porque seus experimentos agora tinham mais fundamentos. Como, professor? Eles observavam determinado fenômeno. Dessas observações, pessoal, eles criavam suas hipóteses. Mas por que está acontecendo isso? Por que não aconteceu determinado fato? E através dessas hipóteses, eles fariam seus experimentos. E através desses experimentos, eles verificavam os resultados. Se os resultados batessem com suas perguntas, realmente respondessem, aí sim,
eles criavam suas teorias. E através dessas teorias que eram sido compartilhadas para outros estudiosos da época, certo, pessoal? Ou seja, a partir do século XVII, a química passou a ser considerada como uma ciência justamente pelo fato dos estudiosos, isso mesmo, dos estudiosos fazendo seus experimentos por meio de fundamentos. Ou seja, os seus questionamentos tinham fundamentos de fato, certo? E faziam esses experimentos através de hipóteses. Desses experimentos eles verificavam os resultados. Aí sim, dependendo do resultado, eles formulavam suas teorias. E um dos grandes precursores para essa transição da alquimia para a ciência foram justamente esses dois estudiosos, Robert Boyle, que teve destaque total no estudo dos gases, e Lavoisier. Isso mesmo, Lavoisier, que é considerado o pai da química, foram os primeiros estudiosos que fizeram com que a química realmente florescesse, passasse a ser ciência, certo? Justamente por meio dos seus compartilhamentos de trabalhos pelo mundo afora, certo, pessoal? Então, hoje vamos ver os principais conceitos, certo? Como, por exemplo, o conceito de química. Então, a química como ciência seria a ciência que estuda a matéria, as suas transformações, bem como, pessoal, as energias que estão envolvidas nessas transformações, ok? Podemos dividir a química em três grandes áreas, que são elas: a química orgânica, a química inorgânica e a físico-química, tudo bem? A química orgânica, ela é a área da química que é responsável por estudar todos os compostos que contêm átomos de carbono, certo? A química inorgânica é a parte da química que está responsável por estudar todos os demais elementos químicos e seus compostos. Futuramente iremos ver que existem compostos inorgânicos que contêm átomos de carbono. Aí a gente vai ver o porquê que eles estão inseridos na química inorgânica, tudo bem, pessoal? Mas isso aí vai ser detalhe para as aulas futuras. E a físico-química, que é responsável por estudar as reações e os fatores que influenciam essas reações acontecerem. Tudo bem, pessoal? Então, até agora vimos um breve histórico, certo? Sobre a alquimia, a transição da alquimia para a nova ciência química, né? O conceito de química e as principais grandes áreas da química, tudo bem? Então, temos aqui mais três conceitos fundamentais para o estudo da química, que são eles conceitos de matéria, corpo e objeto, tudo bem? Então, pessoal, são conceitos bem simples que eu tenho certeza que vocês, ao ler pela primeira vez, nunca irão esquecer, que são conceitos fáceis de compreensão, tudo bem? Então, a matéria seria o quê? Tudo que está em nossa volta, pessoal, e apresenta massa e, consequentemente, ocupar lugar no espaço, certo? Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é denominado de matéria, ok? Já corpo seria a parte limitada da matéria, certo? O objeto seria uma parte do corpo que é produzido de modo que possamos utilizá-los no nosso dia a dia. Como exemplo, eu posso citar, como matéria seria o ferro, tudo bem? O corpo seria, por exemplo, uma barra de ferro. Por quê? Porque eu estou limitando a matéria, certo? Aí é considerado como corpo. E objeto seria o quê? A faca. Isso mesmo, a faca, que é um instrumento que é utilizado diariamente, né, nos restaurantes, em nossas cozinhas, para cortar alimentos, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Então, aqui mostra uma ilustração dos conceitos de matéria, corpo e objeto, certo? Como exemplos temos aí a árvore como matéria, o corpo que seria representado pelas toras de madeira, certo? E o objeto que seria a mesa, que são fabricados por meio dessas toras de madeira, certo? Que vem da árvore, que seria a matéria. Tudo bem, pessoal? Fácil, né? Os conceitos de matéria, corpo e objeto. Matéria é o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo seria a parte limitada da matéria, certo? Que no caso desse slide está representado pelas toras de madeira e a matéria pela árvore, ok?
E o objeto justamente seria a mesa, que utilizamos no dia a dia para fazermos estudo, para nos alimentarmos, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Então, a matéria pode ser encontrada nos 3 estados físicos na natureza. São eles o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Tudo bem? A passagem de um estado físico para outro, pessoal, recebe nomes especiais, como, por exemplo, a passagem do estado sólido para o estado líquido, chamamos de fusão. A passagem do estado líquido para o gasoso, chamamos de vaporização. A passagem do estado gasoso para o líquido é chamado de liquefação ou condensação. E a passagem do estado líquido para o sólido chama-se solidificação. Existe composto, por exemplo, que passa do estado sólido para o gasoso ao mesmo tempo, passando a etapa de líquido, ou do gasoso para o sólido. Um exemplo bem clássico que podemos utilizar, neste caso da matéria estar no estado sólido e passar para o estado gasoso, é as naftalinas, que geralmente as pessoas utilizam nos seus guarda-roupas, né, para evitar as traças. Então, há esse processo de transformação da matéria do estado sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, é chamado de sublimação. Tudo bem, pessoal? Fácil, né, o conteúdo? Bem interessante também. Aí vem a pergunta: será que tudo é considerado matéria? A gente observa tudo que está à nossa volta e notamos que tudo que vemos tem massa, né, pessoal? E ocupa lugar no espaço. Certo. Então é matéria. Então, e o que não for matéria? O que seria? Então, pessoal, o que não for matéria é considerado energia, tá bom? Há diversos tipos de energia, como exemplos de tipos de energia que temos aqui seria a energia pressórica, que é a energia proveniente da pressão, ok? Energia sonora, proveniente do som. A energia térmica e luminosa, que é proveniente do fogo, certo? E bem como a energia elétrica, que provém da eletricidade. Temos também a energia térmica, que vem do calor, e a energia eletromagnética, que vem do raio-x. Existe também a energia potencial, a energia cinética, que é a energia responsável pela movimentação dos corpos, dentre outros tipos de energia que será visto futuramente. Tudo bem? Então aqui mostra a diferença entre matéria e energia, que eu falei agora há pouco, né? Matéria, como vimos, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? O que não for matéria é considerado energia. Portanto, a energia ela pode ser considerada como uma força capaz de quê? De produzir movimento ou ação, certo? É a capacidade que um corpo, uma substância, um sistema físico tem de realizar trabalho. Tudo bem, pessoal? A matéria pode ocorrer transformações da matéria, que são de 2 tipos. O primeiro, fenômeno. A matéria pode sofrer uma transformação do tipo física, que é chamado de fenômenos físicos, ou uma transformação do tipo química, que chamamos de fenômenos químicos. Ok, pessoal? Então, os fenômenos físicos, pessoal, é o fenômeno que é considerado a partir do momento em que há uma deformação na estrutura da matéria, certo? Ou seja, não ocorre alteração na constituição da matéria. Ela não altera a constituição em si, certo? Então, podemos citar como exemplo de fenômeno físico o ato de rasgarmos uma folha de papel, o ato de amassarmos uma lata de refrigerante, por exemplo, o ato de quebrarmos uma madeira, uma cadeira, por exemplo. São todos processos denominados de fenômenos físicos, tudo bem? E a passagem de um estado físico para outro, pessoal, é considerado fenômeno físico também, tudo bem? Já os fenômenos químicos são o contrário dos físicos. Nos fenômenos químicos ocorre a destruição permanente da estrutura da matéria, certo? Agora é a estrutura totalmente mesmo. Por exemplo, podemos citar o ato de queimar uma folha de papel, o processo de oxidação do ferro, que é quando o ferro começa a ficar enferrujado, chamamos de oxidação, ok? O ato do apodrecimento de uma fruta, o próprio processo de digestão dos alimentos é considerado os fenômenos químicos. Tudo bem, pessoal? Então, é fácil, né? O entendimento.
Fenômenos físicos são os fenômenos no qual ocorre a deformação na estrutura da matéria, certo? Como, por exemplo, o ato de rasgar uma folha, quebrar uma caneta, por exemplo, são todos considerados fenômenos físicos. Já os fenômenos físicos são os processos nos quais ocorre a destruição total da estrutura da matéria. Como exemplo, a queima da vela, o ato de queimar uma folha, o próprio processo de oxidação do ferro, certo? São exemplos de fenômenos químicos, ok, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só, certo? Espero que vocês tenham compreendido bastante um pouco sobre o histórico da alquimia, os principais conceitos da química, as divisões das áreas da química, por exemplo, certo? E peço a vocês, qualquer dúvida que possa surgir, fiquem à vontade para perguntar, tudo bem? Nós, professores, estamos à disposição de vocês para sanar as dúvidas que possam surgir. Tudo bem, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula.